Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Efésios capítulo 3 e o versículo 1 desse capítulo diz assim: por esta causa. Então, que causa é esta? Ele está se referindo ao que foi colocado no capítulo 2. Ele fala aqui a respeito da reconciliação dos homens com Deus por meio de Cristo, mas ele enfatiza a reconciliação entre os povos, judeus e gentios, unidos em Cristo para a glória de Deus, né? Então, por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua cruz, não há mais inimizade entre o povo judeu, o povo de Deus do Antigo Testamento, né? E os gentios, ou seja, pessoas de todas as nações que vierem a crer em Cristo. Todos têm acesso ao Pai, todos se tornam família de Deus por meio de Jesus Cristo, se tornam habitação de Deus por meio do seu Espírito. Então, por esta causa, por tudo isso que Deus realizou através de Cristo Jesus, ele diz: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Paulo escreveu esta carta na prisão, por incrível que pareça. Ele fala a respeito de bênçãos espirituais, ele ora pelos crentes, ele fala a respeito da nova vida que Deus dá aos seus filhos por meio de Jesus Cristo, ele fala a respeito do evangelho da paz que une os homens na fé em Jesus. Ele fala tudo isso estando preso, ou seja, numa condição de ter suas liberdades impedidas, seus direitos, sua comodidade, seu conforto, privado dos seus bens, privado da companhia da igreja, privado de tudo. Ele reconhece que em Cristo ele tem o que ele mais precisa e ele reconhece que está ali justamente por causa dessa mensagem gloriosa do Evangelho. Então ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, por amor de vocês, eu sou prisioneiro, não dos homens, não de Roma, prisioneiro de Cristo Jesus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, ele entende que Deus está tratando os homens com graça e ele conferiu a Paulo o ministério ou o serviço de levar o conhecimento disto para os gentios. Ele se considera o apóstolo aos gentios, ou seja, aquele que leva a mensagem do evangelho de Cristo aos gentios, para que eles possam, por meio da fé, se relacionar com Deus. Versículo 3: por segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo Jesus, ou o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual que é esse mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse foi o grande mistério oculto das gerações passadas. O fato de que Deus tinha um propósito salvador para pessoas de todo o mundo. Você está percebendo que Paulo tem uma mente missionária aqui. Ele tem em vista o alcance do Evangelho sobre todas as nações e ele diz que isso sempre esteve nos planos de Deus.
E ele segue dizendo, do qual fui constituído ministro. Ele está dizendo, eu fui constituído ministro do Evangelho, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, eu não sou ministro nomeado por homens, eu não sou ministro porque me autoconsidero ministro, eu sou ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, eu ministro, eu anuncio o Evangelho, eu vivo baseado, fundamentado no poder de Deus que atua, que opera em mim. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que pregar o Evangelho é graça de Deus. Pregar o Evangelho é obra da graça de Deus nele. Ele que se considera pequeno. Pequeno. Aliás, o próprio nome dele tem esse significado. Paulo. Ele, pequeno como era, provavelmente pequeno em estatura também, a ele lhe foi dada a graça, o privilégio, a honra de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja que ele considera, portanto, eu já disse isso, a pregação do Evangelho um privilégio que ele recebeu da parte de Deus, né? Então, hoje em dia, quando nós falamos em pregação do Evangelho, em evangelização, muitos consideram isto simplesmente uma obrigação, um dever, uma imposição de Deus ao seu povo. Mas Paulo não vê assim. Paulo vê como um privilégio. Paulo vê como uma honra, sabe, algo que ele não é digno de fazer, mas ele recebeu o encargo de fazer. E esse evangelho, essa mensagem, que é uma boa notícia aos homens, é uma mensagem que revela as insondáveis riquezas de Cristo. Aqui está o centro do evangelho, o sumo do evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho não é dizer Jesus te ama simplesmente. O evangelho não é dizer, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O evangelho não é simplesmente dizer que alguém, por meio da fé em Jesus Cristo, receberá bênçãos materiais. As riquezas insondáveis de Cristo é muito mais do que isso. Cristo é o tesouro mais precioso que nós podemos ter. Por meio de Cristo, nós nos relacionamos com Deus. Por meio de Cristo, nós recebemos a fé, a misericórdia, nós recebemos a liberdade. Ele disse, né, conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz, eu sou a verdade. Por meio dele nós temos vida, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o único caminho para Deus. Ele é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Ele é o sumo profeta que fala, que comunica, que nos transmite o ser de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Em Jesus Cristo nós temos todas as coisas e sem Ele nós não podemos nada, não podemos fazer nada e não temos nada senão em Cristo Jesus. São insondáveis riquezas, coisas que nós nem mesmo conseguimos compreender com a nossa mente, mas algo que Deus, por meio dele, nos faz experimentar. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo que o Evangelho pode proporcionar àquele que crê. Ele diz ainda, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora
dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja que ele está dizendo que ele foi escolhido para pregar esse evangelho, para manifestar ou para revelar esse mistério oculto por Deus, para que pela igreja. Então ele comunica tudo isso para que estes que vêm a crer, que formam o corpo de Cristo, a igreja, por meio dessa igreja, Deus se torne conhecido, né? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Ou seja, é a igreja que leva o conhecimento de Deus ao mundo. Nós somos parte da igreja de Deus, nós os que cremos em Jesus Cristo, nós os que somos salvos pela fé. Nós somos agentes do Espírito, agentes de Deus, ou embaixadores de Deus neste mundo, representantes do seu reino. Segundo o versículo 11, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com fé, e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ok? E aí do 14 ao 21 nós vemos aqui mais um modelo de oração do apóstolo Paulo. Ele diz, por esta causa, ou seja, diante de tudo isso, de todo esse privilégio que eu tenho de pregar o evangelho, diante dessa realidade tremenda de que por meio de Cristo nós nos relacionamos com Deus numa relação de paz, nós nos relacionamos uns com os outros numa relação de paz, diante de toda essa boa notícia de que nós passamos a viver como família de Deus. Diante de tudo isso, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso tudo leva Paulo a orar diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É o Pai nosso, é o Pai meu, o Pai teu, o Pai nosso, aquele que é o nosso Pai. Nós somos todos irmãos, co-herdeiros com Cristo, participantes da família de Deus. Ele ora ao Pai. Para que, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha o pedido que ele faz a Deus. Segundo a riqueza da glória de Deus, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então esse é o primeiro pedido, para que os crentes sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Lá dentro haja uma força interna produzida pelo Espírito Santo, uma força espiritual, um fortalecimento espiritual. E assim, por meio desse fortalecimento espiritual, habite Cristo no vosso coração pela fé. Então esse é o segundo pedido, que Cristo habite no coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, ou seja, bem firmados, fincados, arraigados no amor. O amor é a expressão máxima, ou talvez poderia-se dizer a única expressão, né, de um coração em quem Cristo habita. E ele segue dizendo no 18, a fim de poderdes compreender. Então, ele pede o fortalecimento espiritual do homem interior, ele pede que Cristo habite no coração pela fé, estando os crentes arraigados em amor. Para que tudo isso? Para que os crentes possam compreender. Compreender o quê? Com quem? Compreender com todos os santos. Ou seja, que essa compreensão não seja só minha, mas que seja minha e de toda a comunidade da fé, toda a igreja que se reúne pela fé em Jesus Cristo. Que haja em todos nós essa compreensão. Compreensão do quê? Compreensão de qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo. O amor de Cristo.
É por meio do fortalecimento espiritual, da habitação de Cristo no nosso coração, que nós conseguimos compreender o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? Essa é uma questão muito importante. Muita gente vai achar vai dizer que expressões de carinho homoafetivas é amor. Vão dizer que relacionamentos sexuais extraconjugais são expressões de amor. Pessoas vão dizer que o relacionamento de carinho que pode existir entre alguém e o seu animalzinho é um amor enorme. Alguém vai dizer que a maior manifestação e compreensão do amor está no relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, entre avós e netos, enfim. O amor verdadeiro, a maior expressão do amor, se dá no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é amor. O fato de ter Cristo sido entregue por seu Pai para nos salvar. Agora, será que não existe qualquer outra manifestação de amor? Sim, existe. Sim, existe. Nós somos seres criados para amar. Em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao próximo. Agora, esse amor a Deus e ao próximo, ele só é amor de fato, amor de verdade, quando derivado de uma compreensão clara desse amor que eu acabei de dizer. Ou seja, nem mesmo o amor que é verdadeiro entre pai e filho, entre mãe e filha, entre avós e netos, entre, enfim, amigos, nenhuma dessas expressões de amor é legítima, é verdadeira com todas as letras, sem que primeiro a pessoa tenha conhecido o verdadeiro e grande amor de Deus. É claro que a gente chama tudo de amor. Até, como eu disse, muita gente diz que amor se dá inclusive em relacionamentos homossexuais, em relacionamentos entre homens e animais. Não. O verdadeiro amor é o que Deus revelou por meio do seu Filho. E qualquer outra expressão de amor se dá mediante o conhecimento, a compreensão do verdadeiro amor, desse amor de Deus pelos homens. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se vocês quiserem, deixem aí seus comentários. A gente pode falar mais sobre isso. Mas o amor, ele se dá entre os homens, sempre regido, em primeiro lugar, pelo conhecimento do verdadeiro amor de Deus por nós, por meio de Cristo. E em segundo, regido pela lei de Deus. Quando se escapa da lei de Deus, quando se escapa da vontade de Deus, não é amor. Pode ser chamado, ou poderia ser melhor definido como idolatria, como imoralidade, como cobiça, seja lá o que você queira colocar. Porque o verdadeiro amor, ele se dá a partir da concepção do verdadeiro amor de Deus por nós e dentro dos limites da palavra de Deus. Espero que tenha ficado claro. E aí ele conclui
aqui em conhecer o amor de Cristo. Esse amor excede todo entendimento. E por meio de tudo isso, os crentes podem ser tomados de toda a plenitude de Deus. E ele encerra dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu não vou analisar detalhadamente aqui, mas uma reflexão importante, já que ele está fazendo uma oração. Nós gostamos de lembrar, quando nós estamos orando por alguém enfermo, por alguém que está passando por necessidades, por alguém que está passando por crise ou crises nossas, do nosso coração, necessidades nossas, nós gostamos de lembrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Só que o que nós pensamos quando nós dizemos isto? Por exemplo, se eu estou precisando de um emprego e eu oro a Deus: Senhor, eu preciso de um emprego, e eu creio que Deus pode fazer mais do que isso, o que realmente eu estou pensando? Talvez eu esteja pensando que Deus, além de me dar um emprego, Ele pode me dar um emprego muito bom. Além de me dar um emprego, Ele pode me dar um salário muito bom. Além de me dar um emprego, Ele pode me dar uma casa. Ele pode me dar um carro. Ele pode me dar isso ou aquilo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isto. O que o texto está colocando é que Ele pode fazer muito mais além do que nós podemos sequer imaginar. E não diz respeito aqui a coisas materiais. Não diz respeito a coisas materiais. O texto, desde o capítulo 1, está falando de bênçãos espirituais que temos em Cristo. Que temos em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual. Estou lendo aqui capítulo 1, versículo 3. Seja lá o que nós estivermos pedindo nas nossas orações, creiamos que Deus pode fazer muito mais, não no sentido de quantidade, não no sentido de intensidade, mas no sentido, talvez, não sei se é a melhor definição, mas no sentido de qualidade espiritual, de nos fazer compreender com maior clareza ainda o amor de Deus por nós, de nos fazer amar as pessoas, os nossos irmãos, entender que por meio de Cristo nós somos uma família, enfim, é dessas coisas que Paulo está dizendo. Não é de coisas materiais. Bom, acho que o vídeo ficou muito longo. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.